Como usar a armadura de Deus? O que significa a armadura de Deus na prática mesmo, na vida real? Nesse vídeo hoje eu vou explicar versículo por versículo o que significa a armadura de Deus e como vestir ela na prática para você estar pronto para o campo de batalha espiritual. Por exemplo, o que significa o cinto da verdade na prática? Por que é uma capacete de salvação e não uma capacete de fé? Revelo tudo nesse vídeo hoje. Vamos começar aqui. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade. Eu penso assim, por que o cinto da verdade? O cinto fica aqui, então, tipo assim, tem um vínculo entre a barriga e a verdade, né? A barriga representa a cobiça, pensamentos exagerados de valor próprio e importância própria, arrogância e desejos carnais, a infatuação com nossa autoimagem, presunção e autovalorização. E também representa o excesso em todas as áreas da nossa vida e o excesso das coisas do mundo. Quando o diabo nos ataca, nós tentando com cobiça e tudo que a barriga representa, devemos usar a verdade de Deus e suas promessas para lutar contra isso. Ou seja, na prática, temos que usar a Bíblia e verdades bíblicas para dizer não a essas tentações. Isso significa que é necessário recitar versículos bíblicos e lembrar de verdades baseadas na Bíblia. Não precisa necessariamente ser um versículo palavra por palavra na hora desse tipo de tentação. Eu vou te dar um exemplo. Quando estamos sentados para ficar pensando demais e nos preocupando com a nossa própria autoimagem, fale esses pensamentos. Aqueles que vencem não amam suas próprias vidas até a morte. Ou fale, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. E aí, gente, você estaria usando o cinto da verdade. Vamos continuar lendo. E a couraça da justiça. A couraça fica onde, gente? Fica aqui. E o que tem aqui? Tem o órgão mais importante, o nosso coração. Isso significa que a justiça de Deus e o fato de que Ele nos fez retos através de Jesus Cristo na cruz é o que protege o nosso coração contra as estratégias do inimigo. Quando estamos firmes na nossa justiça e mantemos nossa retidão diante de Deus e diante do diabo e as tentações de pecar, não pela nossa própria força ou ações, mas através daquilo que Jesus fez e a força do Espírito Santo, isso protegerá o nosso coração contra as acusações e as mentiras dos demônios, porque você está blindado com a justiça de Deus e as tentações não conseguem penetrar a nossa pele e nos ricocheteiam por causa daquilo que Jesus fez e a nossa crença e confiança nisso. O terceiro elemento da armadura de Deus é: como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Gente, como é que podemos vincular a paz com os nossos pés? Os nossos pés representam a maneira que caminhamos e, portanto, como agimos. Representam para onde vamos e o caminho que escolhemos nessa vida. Caminhar pacificamente e, portanto, ter calçados da paz representam andar na vida sem ira excessiva, sem discórdias, sem ciúmes,
sem ambições egoístas, sem inveja, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, bebedeiras, entre outros comportamentos. Em vez disso, demonstrando os frutos do Espírito Santo, vivendo em harmonia e amor, sem causar brigas. E em vez disso, resolvê-las. E é o Espírito Santo que providencia paz na nossa vida. Isto significa caminhando na presença dele diariamente, sem fazer decisões ou nada sem a aprovação dele. Ouça isso. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Temos que caminhar e agir guiados pela paz do Espírito Santo, quando ele nos indica se temos que ir para a direita, para a esquerda, sempre em frente, ele fala conosco com a presença dele e a paz dele, ou a ausência temporária da paz dele no nosso espírito. É como se fosse um toque muito leve e uma incomodação no nosso espírito quando ele fala conosco, e nós temos que ser dirigidos assim. Amém? Quarto elemento. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter das flechas do fogo do maligno. Essa ideia é que usemos a nossa fé como escudo, porque a função de um escudo é de defender, obviamente, para que as setas incendiadas de tentações e acusações não nos toquem ou penetrem. Um escudo é para defesa, não ataque. E nossa fé faz com que as mentiras e acusações e intimidação e medo nem cheguem perto do nosso corpo, da mesma maneira que um escudo funciona. A nossa fé é o alicerce da nossa identidade em Cristo e de quem somos. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Ter a certeza de quem somos em Deus e de quem Deus é, e da morte de Jesus Cristo na cruz pelo perdão dos nossos pecados, significa que os esquemas e as estratégias do diabo nem sequer podem chegar perto dos nossos corpos e, portanto, afetar nossa vida diária. E o quinto elemento é: usem a salvação como capacete. Gente, como que vamos agora ligar a salvação com a nossa cabeça? Qual o vínculo entre esses dois fatores? Nossa cabeça é onde todos os nossos pensamentos ocorrem. É onde ficam os nossos olhos, nariz, boca, ouvidos, e é onde está o nosso cérebro, claro. E sem essas funções, não teríamos vida nenhuma, porque sem um cérebro ativo e funcionando bem, nós seríamos um vegetal. E sem os nossos rostos, não teríamos identidade nenhuma, seríamos pessoas sem face, e realmente as pessoas nos reconhecem pelo nosso rosto. Então, o conhecimento da nossa salvação é fundamental para a nossa identidade e faz parte de quem somos, da nossa personalidade e caráter. Nossa salvação determina para onde lançamos o nosso olhar, o que falamos, como pensamos, e determina que nós não fofocamos e nem julgamos os outros e não, pelo menos não deveríamos estar falando mal sobre os outros, porque nossa salvação, ela guia os nossos processos de pensamentos e como funcionamos como seres humanos. Portanto, a capacete da salvação significa que nosso conhecimento e entendimento daquilo que Jesus fez por nós na cruz determina nossas ações e como reagimos a tudo e como pensamos. O sexto elemento é: empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabemos que se usa uma espada para atacar e não para defender.
lógico. Portanto, a maneira que lutamos e atacamos é determinada pelo Espírito Santo e o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia. Por exemplo, quando vem um ataque demoníaco, é o Espírito Santo que determina como reagimos a esse espírito. O Espírito Santo vai nos mostrar e nos guiar para sermos ousados e corajosos face de um ataque. E a Bíblia confirma isso. Portanto, a espada do Espírito significa que a palavra de Deus nos mostra como agir na hora do ataque. E também o Espírito Santo nos guia na mesma verdade. Tudo aquilo que o Espírito Santo nos ensina a fazer pode ser confirmado na palavra de Deus escrita. Um exemplo pode ser o medo, quando o espírito de medo nos ataca. E nós sabemos que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Se você quer aprender mais sobre isso, fiz um devocional aqui sobre esse versículo. Mas, voltando ao assunto desse vídeo, então, a maneira de reagir quando formos atacados com um espírito de medo, o Espírito Santo vai nos inundar com amor e a capacidade de amar para expulsar esse espírito de medo. E tudo isso está confirmado na palavra de Deus. E a passagem sobre a armadura de Deus termina com: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. E isso é mais uma estratégia para ficar perto de Deus, para se defender contra os ataques do diabo. A oração constante. Orar no Espírito sempre, continuamente, é tão importante, gente. Não é apenas a oração, é oração no Espírito. É diferente. Então, você não está orando na sua própria carne ou força, que é exaustivo. É quando sua oração é guiada pelo Espírito Santo e você realmente sente a presença dele e a paz dele guiando a sua intercessão. A próxima parte desse versículo é: permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Mantenha-se alerta e ore por todos os cristãos, em todo lugar, na terra toda, até as pessoas que você não conhece. Mas Lu, como que eu oro por alguém que eu não conheça? Por exemplo, ore por cristãos, pastores, missionários e profetas no Afeganistão e a China. Ore por ousadia e firmeza na fé, conhecimento, coragem, intimidade com Deus e mais revelação da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Ore por cristãos perseguidos e crentes na prisão e crentes sofrendo por causa do Evangelho. Que Deus os possa fortalecer, que possam completar sua salvação até ao fim. Sabe, gente, isso agrada muito a Deus. E, gente, é muito interessante que está escrito 2 vezes nesse texto que precisamos vestir toda a armadura de Deus. Não é só um elemento ou metade, é 100% da armadura de Deus, porque Paulo se repete de novo em versículo 13: vistam toda a armadura de Deus, destacando de novo sobre a importância de cada parte. E aí poderemos resistir ao inimigo, e a recompensa é firmeza na fé. Então, gente, não se esqueça de vestir cada elemento da armadura de Deus em todo o tempo e nunca pare de orar. Amém? Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.